exemplo, Minas Gerais e a Bahia, né, foram ali devastadas pela água. Em Bauru, um temporal causou estragos na cidade ontem no finalzinho da tarde. Eu converso então ao vivo com a Isadora Venturini e tem as informações e as imagens desse temporal. Muito boa tarde para você, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também para o pessoal de casa que está ligado no Brasil Gente desta quinta-feira. Olha, Fabiano, falar para você, a situação, como dizem os bauruenses, ficou feia com o temporal que chegou aqui ontem na cidade, no finzinho da tarde, por volta das 6h30, choveu 80 milímetros aqui na cidade de Bauru, Fabiano. E as imagens impressionam, apesar das imagens aí impressionar também, infelizmente não é novidade pro bauruense, que acaba aí sofrendo com as enchentes, com os alagamentos, com as inundações, que a água acaba atingindo aí, inundando, invadindo as residências, os prédios comerciais, estabelecimentos comerciais, qualquer lugar aqui, e principalmente na Avenida Nações Unidas, na Comendador José da Silva Marta, na Nuno de Assis, são os pontos mais danificados, né? O pessoal de casa deve estar vendo aí nas imagens como que ficou a situação aqui em Bauru ontem. E olha, Fabiano, o que não faltou aí foi registro dos moradores aí mostrando a cena, a situação caótica que ficou a cidade de Bauru com essa chuva que chegou ontem aqui. A Avenida Nações Unidas ficou completamente alagada, a gente vê aí pela forte enxurrada, a correnteza aí levando os carros, inclusive teve as imagens aí, mostra um cara de bicicleta, um homem de bicicleta sendo levado mesmo pela enxurrada, indo mesmo como se estivesse voltando para casa, e a água ele levando ele. Em um outro ponto da cidade, também na Avenida Nações Unidas, o rio Bauru não suportou, a calha não suportou e transbordou. Motoristas que passavam pelo local ficaram completamente desesperados, porque o nível da água é muito grande. O rio Bauru é o rio aí que corta aqui a cidade, e ele acabou transbordando, o volume de água foi muito grande. Na Comendador José da Silva Marta também há um córrego ali próximo dessa avenida, e ele também acaba aí aumentando o nível da água, e acaba então que a rua ficou completamente transformada num rio. Os motoristas que passavam por lá, que estavam voltando para casa, Fabiano, ficaram horas e horas ali ilhados, esperando o nível da água baixar para poder conseguir trafegar. Inclusive um carro foi arrastado pela correnteza e foi parar na mata ali. Tanto que o Corpo de Bombeiros precisou fazer o resgate. O motorista não sofreu nenhum tipo de ferimentos, mas ele foi buscar o carro hoje pela manhã e, claro, teve prejuízos aí, danos materiais. Na Comendador também da Silva Marta, na Vereador José da Silva Marta, na verdade, também as imagens mostram que nem parece uma rua. Se você falar que é uma rua, ninguém acredita, porque ficou completamente alagada, um rio e inclusive com forte enxurrada, com correnteza, o que também deixou ali os trabalhadores que trabalham ali em volta também ilhados nos prédios, nas casas, sem conseguir sair. Tem imagem também de um buraco, de um grande buraco que quase engoliu um carro também na Avenida Nações Unidas. Enfim, foram vários estragos, e o principal também, um muro de um residencial que caiu, a lama ali, o barro atingiu ali toda a garagem, e os moradores tiveram que fazer toda essa limpeza ontem à noite mesmo. Teve prejuízo também com os carros, né, que ficaram ali danificados pela chuva, pelo barro. Felizmente também não houve nenhuma vítima neste condomínio. Ninguém ficou desabrigado, segundo as informações da Defesa Civil e da Prefeitura, porém algumas casas sim ficaram destelhadas, alguns moradores aí sofreram também, que perderam móveis. A gente conversou inclusive com uma moradora, que a gente mostra também mais detalhes no Band Cidade segunda edição, que mostra ali que a casa dela ficou praticamente destelhada, e ela tem 2 crianças, quase perdeu todos os móveis, precisando até de vaquinha para conseguir comprar os materiais de construção, Fabiano, para poder aí recuperar esse prejuízo causado por este temporal, que foi muito feio mesmo aqui na cidade de Bauru. Nós estamos com as imagens que mostram que o temporal castigou mesmo várias regiões de Bauru. Avenida Nações Unidas vira rio quando a chuva é muito forte. Já passou da hora de um projeto ali de escoamento de água nesses pontos já conhecidos pela população
que se transformam em rios, cachoeira, tem lago, tem de tudo ali. É muita água e muito perigoso, principalmente, e causa um prejuízo grande. Você viu aí, morador perdendo carro, perdendo casa, materiais, perdendo aí objetos. É complicada a situação. A prefeitura tem que criar um projeto aí para poder tentar resolver a situação, porque o ano que vem vai acontecer de novo. Todo ano, nessa época, tem chuva forte. E a gente mostra, né? Bauru, outras cidades sofrem com as enchentes e alguém precisa fazer alguma coisa, um projeto aí para poder buscar escoamento dessa água. Já sabe como é que a coisa funciona, aonde que a água vai empoçar, onde não tem vazão suficiente. Então tem que fazer um projeto e investir, viu, Isa? Se não investir, o ano que vem vai ter enxurrada, rio, cachoeira e prejuízo de novo. Olha, Fabiano, eu, moradora daqui de Bauru, há praticamente 26 anos, passa administração após administração, sempre falam dessa situação aqui em Bauru, né? Os moradores já estão cansados de vivenciar esses alagamentos, essas enchentes. Não é de hoje que isso acontece e a prefeitura, até o momento, nunca foi pensado em nenhum tipo de projeto com isso. Parece que agora a prefeita Suelen Rossim está conversando aí com a Secretaria de Obras para poder fazer um piscinão na Avenida Nações Unidas, aqui próximo do pontilhão da FEPASA, para ter esse escoamento de água mesmo, já que é uma das regiões mais afetadas quando chove, né? Porque fica próximo do Rio Bauru, inclusive, porque cruza as Nações Unidas aqui, onde nós estamos, inclusive, fica próximo do cruzamento com a Avenida Nações Unidas, onde passa o Rio Bauru. Então acaba que realmente transborda o rio e a avenida fica aí, na verdade o Rio Bauru passa para ser para a Avenida Nações Unidas na Avenida Nações Unidas, né? Então a gente espera mesmo que de fato esse projeto saia do papel, porque a gente não, a população bauruense, eu me incluo também como essa, a gente não aguenta mais, né, Fabiano? Asfaltos aí que foram recapeados recentemente vão ser todos recuperados novamente por conta deste temporal. Inclusive a prefeitura está trabalhando desde ontem à noite, hoje de manhã também, na recuperação dessas vias públicas aí que foram danificadas, nessas calçadas, asfaltos aí, buracos e erosões que se transformaram, né, que aconteceram por conta deste temporal, mas a prefeitura também informa que em outros locais aí que tiveram destruição por conta do temporal, vão deixar para fazer a recuperação quando passar esse período de chuva, quando chegar a estiagem. Mas aí entra aquele outro problema também na cidade de Bauru, que já é um outro assunto, mas que é a falta de água. Então quando tem muita água, acaba inundando e alagando as casas. E quando não tem água, também a população fica também sem água nas torneiras. É muito complicada a situação aqui do bauruense. É complicado, hein? A gente falou, inclusive, de racionamento de água no final do ano. E agora está sobrando água lá, pelo menos nas imagens, né? Pelo menos nas Nações Unidas e outras ruas. Onde não precisa de água, tem água demais. Onde precisa, falta. Valeu, viu, Isa? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Isadora falando ao vivo, direto de Bauru.